Vamos lá para a escrita de frase a partir da cena. Então nós temos algumas cenas aqui, ó. Uma das provas é essa aqui, né? O elefante brinca com a bola, o outro, o macaco quebra o galho, o bombeiro apaga o fogo, tem essa aqui da menina, né? Então, são várias situações. Vamos ver o que o guia diz. Então, a prova que eu estou, 302, traz o macaquinho quebrando o galho. Então, o aluno vai escrever uma frase contando o que aconteceu. Aí o guia diz o seguinte: você tem 3 formas de marcar a situação de correção. Então, vamos voltar lá no gabarito. Ó, o gabarito está aqui. Vamos para o gabarito. Questão 3. Situação de correção. A, B, C. O A é o seguinte: normal, é possível corrigir. Ele escreveu alguma coisa e você consegue corrigir. Errado ou não, mas você consegue. B, não escreveu nada, está em branco. E C, se escreveu em outra língua. Espanhol, porque não veio, né, veio de fora. Indígena, lá algum dialeto indígena ou um dialeto da cultura africana, por exemplo, quilombola, comunidade quilombola. Então, né, isso aí pode acontecer, né, em algum lugar aí acontece. Então, tá? São essas 3 situações. Facinho, facinho. Agora vem o aspecto de plausibilidade com a cena. Aí já complica mais um pouquinho, né? Então, na verdade, o que é isso? É coerência com a cena. Está pedindo para escrever, né, no caso aqui dessa avaliação, está pedindo para escrever uma frase relacionada à imagem aqui. É um macaco sentado na grama quebrando um galho. Então, a criança pode escrever: o macaco está sentado na grama e quebrou o galho. O macaco quebrou o galho. O macaco está sentado na grama, né? Então, se escrever assim, tá ok, coerente com a cena, ok? Então, escreveu, tá de forma coerente, plausível, você vai avaliar conceito A, beleza? Desde que, vamos aqui, atenção, ó. A avaliação desse aspecto não considera se a frase possui ou não desvios ortográficos e de segmentação. Observe-se apenas a coerência. Então, a criança escreveu, não importa se ela escreveu com letra maiúscula, escreveu com letra minúscula, sem pontuação, não importa se ela trocou o S pelo Z, cedilha por S, CH por X, não importa os erros ortográficos. Se ela escreveu, deu para a frase ali, dataria a frase de acordo com a cena, beleza, plausível. Mas, ó, para a atribuição do conceito A, podem ser consideradas plausíveis estruturas oracionais com a presença de verbo ou não, né? Então, veja, presta atenção, a criança escreveu lá macaco na grama, não tem verbo, certo? Mas nesse caso aqui você vai considerar que foi plausível, porque está relacionado com a imagem. Aí vem o conceito B. O estudante escreveu uma frase ou um texto com pouca plausibilidade, ou seja, não está muito coerente com a cena. Está falando do macaco sentado na grama quebrando galho, e a criança escreve que o macaco está balançando no galho. Tem relação com a cena? Tem, né? O macaco está lá, realmente tem um galho, só que ele não está balançando, ele quebrou o galho, está sentado na grama e quebrou o galho. Então, tem pouca coerência com o texto. Então, letra B, ok? Aí vem a letra C. O estudante escreveu uma frase ou um texto incoerente, não tem nada a ver com a cena, fuga da total, né? Então, talvez até de memória. Está lá o macaco, ele lembra de uma história de macaco, ele escreve lá, né? Então ele escreveu lá o macaco com a banana. O que tem a ver o macaco comer banana com a história do macaco que quebrou o galho? Né? Então não tem a ver, talvez ele gravou de memória. Então está incoerente com a cena, é letra C. E enquadra-se nesses casos, o estudante escreveu apenas o nome de um dos elementos. Então ele foi lá e escreveu só macaco, ou escreveu só galho, ou escreveu só grama, né? Então também enquadra a letra C. Então aqui também não tem muita dificuldade a gente analisar, tá? Quando você for lá no gabarito, né, você vai marcar aqui a plausibilidade. Você vai vir aqui e vai colocar, ó, letra A, B ou C. E agora vem o aspecto da ortografia. Na questão 3, o aspecto da ortografia já pega um pouquinho mais, né? Então nós vamos ler a observação aqui primeiro e eu volto lá. Primeira observação: no caso de repetição de palavras e frases, considerar que estiver grafado corretamente, né, com menos desvio, né? Então, se escreveu a palavra 2 vezes e tiver com menos desvio, é aquela que tiver menos desvio. Deve-se considerar a escrita de frase fora do espaço, então não tem problema se escreveu fora do espaço, da linha. Letra espelhada será contada como um tipo de desvio. Diminutivos, aumentativos e plurais, assim como variações de dialeto, serão aceitos, né, desde que seja no dicionário. Não importa o padrão da letra, para ser cursiva e forma mista. Acentuação gráfica, concordância verbal e direção de escrita, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e respeito às margens, desde que forme uma sequência frasal, não serão observados para fim de avaliação. Então, também presta atenção nisso aqui.
Nessa questão da frase, não importa se o aluno escreveu da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Veja bem isso. Não importa se ele começou a escrever de baixo para cima ou de cima para baixo. Não importa. Então, interessante, né? Desde que seja possível a leitura, né? Não importa se ele respeitou as margens, se escreveu dentro da linha. Então, não importa. Não será avaliado o emprego de letra maiúscula em nenhuma das situações de uso previstas na ortografia. Então, se ele começou a escrever a frase, não colocou letra maiúscula, ou se tem nome na frase, não colocou, não importa aqui, beleza? Também não serão penalizados desvio de concordância verbal e emprego equivocado ou ausência de pontuação na frase. Então, não vai ser analisado nem concordância verbal, né, e nem pontuação. Tá? Então, é importante ter isso em mente aqui nessa questão 3 da frase. Aí agora vamos para o quadro da ortografia. Já sabemos disso, vamos aqui agora para a ortografia. Bom, ao invés de eu começar pela letra A, eu vou começar pela letra E, para a gente ser mais fácil de entender. O aluno escreveu a frase, porém a escrita da frase está em nível pré-silábico, ou seja, escreveu um monte de rabisco, escreveu letras aleatórias, nada a ver com a frase, tudo junto, misturado, é pré-silábico, né? Ou escreveu uma frase lá que de memória, nada a ver com o que está lá no contexto, também pré-silábico, beleza? Letra D. O estudante escreveu uma frase ou um texto com desvios configurando a escrita no nível silábico. Ou seja, lembra do nível silábico? Ó, aqui no guia, vou mostrar para vocês aqui no finalzinho do guia, aqui, ó, tem um quadro aqui que já fala sobre isso também. Deixa eu vir aqui, ó, nível silábico. Nesse nível, né, a escrita do estudante passa a representar uma letra para cada sílaba. Então, ó, gaveta, A, E, A, ou então GVT, tá vendo? Pode ser consoante ou pode ser vogal. Então, é o nível silábico. Tem relação de sonoridade com a escrita, porém, ele não escreve de forma silábica, né, com sílabas mesmo. Mas ele sabe que tem pedacinhos ali. Gaveta é 3 pedacinhos, então ele usa 3 letras que tem relação com a palavra, beleza? Então esse é o nível silábico. E olha já, aqui já vou mostrar para vocês o nível silábico alfabético. É naquele que está faltando alguma letra na sílaba. Então, a escrita do estudante inclui sílabas representadas por uma única letra e outras sílabas completas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, gaveta. Aí ele escreveu gaveta, aqui o som do V não tem o E, está faltando a vogal E, né? Ó, escova, está faltando o A. E aqui o S ainda começou com I, né? Escova. Ó, cadeira, reolho, né? De relógio, tá vendo? Então, esse é o nível silábico alfabético. Existe falta de letras, né? Uma hora ele escreve de forma silábica, a sílaba completa, outra hora usa só uma letra do alfabeto, tá? Já o nível alfabético é aquele que o estudante compreende a relação fonema e grafema, né? Ou seja, o som da letra, embora na escrita da palavra ele ainda não obedeça os princípios da ortografia. Então, aqui no alfabético, né, muitas vezes a criança escreve de forma errada, porque ela compreende o som de forma errada aqui, ó, espada, né, e troca o som, né, por exemplo, é com S ou é com Z? Né? É com G ou é com J, relógio? Então, nível alfabético. E o ortográfico é aquele que a criança escreve na maior parte do tempo de forma ortográfica, tá? Então, vamos voltar lá para a questão 3. Então, questão 3, ortografia. Então, nós temos aqui, ó, a letra E nós já falamos. O estudante apresenta a escrita pré-silábica, letras aleatórias, desenho, garatujas, ou escreveu uma frase de memória, tem nada a ver com a relação com a cena. Letra D, nível silábico. É aquele que a criança escreve as palavras, tem relação com o som, mas, né, ele usa uma vogal para cada sílaba. E ele muitas vezes não coloca verbo, não coloca os conectivos, tá certo? Esse é o nível silábico. Se a criança escrever faltando letras, com desvios, né? Então está escrevendo a palavra e está faltando letras na sílaba, ele está no nível silábico alfabético, tá? Então ele escreveu lá a frase certinho, lá tem a frase, dá para você entender a frase, mas está faltando letras. E muitas vezes essa letra tem a ver com a consciência fonêmica. Então ele não compreende que, por exemplo, pantera, né, tem um N lá, ele escreve só patera. E aí faltando a letra E também no T, né? Substitui o T com E só com T, né? Então silábico alfabético.
Se o estudante já escreve um nível alfabético, a maioria da frase está lá, tem verbo, às vezes tem até pontuação, às vezes até escreve com letra maiúscula no início, né? Só que está no nível alfabético por quê? Porque tem desvios, né, de ortografia. Então ele escreve com erros de ortografia. E aqui não entra acentuação. Você viu aqui, ó, na observação? Tá? Não vai se considerar concordância verbal, não vai considerar se a criança escreveu com letra maiúscula no início da frase e também não vai considerar acentuação gráfica. Tá vendo aqui? Então não importa se acentuou ou não. Então, nesse caso, ele vai ser considerado nível alfabético. Tá belezinha? Só que alfabético se ele tiver erros de ortografia. Tá? Não estamos falando de acentuação, nem de pontuação, nem de letra maiúscula. Estamos falando de ortografia. A criança escreveu casa, era com S, escreveu com Z. A criança escreveu uma palavra que tinha 2 S e ele escreveu com cedilha. Tá bom? Escreveu com M e era M, né? Igual pantera. Ele escreveu com R e era L, planta, escreveu com R, né? Então, são erros de ortografia, tá? A nível alfabético, ok? No nível ortográfico, a criança escreve já as frases, as palavras de forma mais correta. Pode acontecer algum erro, algum desvio? Pode. Será considerado em nível ortográfico a frase que apresentar apenas um tipo de desvio não recorrente, tá vendo? Exceto segmentação. Então, se a criança escreveu, tem algum erro, aconteceu um errinho lá, você pode, né? Não precisa ser tão duro assim também não, né? E aqui não é considerado também no nível ortográfico a acentuação. Então, se estiver faltando acentuação, não importa. Se estiver faltando letra maiúscula, não importa. E se estiver faltando pontuação, também não importa aqui. Vai ser considerado ortográfico. Belezinha? Entendeu aí? Então, mesmo que a criança escreva sem pontuação, sem letra maiúscula, sem acento, é ortográfico, desde que não esteja com erro de ortografia. Né? Está escrevendo na maioria das palavras, lá, todas as palavras praticamente de forma ortográfica. Pode acontecer algum erro? Pode, mas não é recorrente. Né? Beleza? Então, não é tão difícil assim, né? Mas é um pouquinho mais complicado que as outras duas questões. E aí você vai lá no gabarito, vamos lá para o gabarito, e aí é só marcar, ó. Então, para usabilidade com a cena, nós já vimos, é coerente com a cena, é pouco coerente ou não tem nada a ver com a cena. Ortográfica, então nós temos aqui o nível A, ortográfico mesmo, né? Aí você desconsidera questão de pontuação, de acentuação e de letra maiúscula, e só tem que considerar a segmentação. Então, se a criança escreveu tudo certinho, com letra maiúscula, pontuação, mas ela está escrevendo tudo aglutinado, ela não está ortográfica. Presta atenção nisso aí, né? Tá lá, bem descrito lá, exceto segmentação, hein? Então, cuidado com isso aí. Letra B, aí letra B já entra a questão da segmentação, já entra a questão de erros de ortografia, né, na palavra. A letra C é o silábico alfabético, é aquela que está faltando letrinhas, né? A hora escreve a palavra, na palavra tem lá uma sílaba completa, a outra faltando letra, beleza? A silábica é aquela em que a criança escreve a maioria das palavras só com, fazendo relação da sílaba com apenas uma letra, pode ser vogal ou consoante, tem relação sonora, e essas palavras estão ali, muitas vezes, falta segmentação, falta também o conectivo, falta até verbo às vezes, né? Então essa é a silábica. E tem a pré-silábica, que são os demais casos, tá? Então, entende-se pré-silábica garatuja, rabiscos, letras aleatórias e mesmo aquela que a gente sabe que ela é silábica, porque ela já sabe que a palavrinha tem 3 pedacinhos, 4 pedacinhos, porém ela não consegue fazer relação nenhuma com o som da letra. Também entra aqui no pré-silábico. Belezinha? Entendeu isso? Questão 4.